Olá, internautas do Portal Webterra. Estamos aqui hoje com um grande convidado e um desafio para esse entrevistador é estar entrevistando uma referência na comunicação do norte de Minas, que é o nosso amigo Délio Pinheiro, que vai contar um pouquinho da sua história, da sua carreira e, claro, um novo desafio para 2022. Délio, seja bem-vindo ao Portal Webterra. Obrigado, Andrei. É muito importante para mim estar aqui, porque eu já te entrevistei tantas vezes, né? Principalmente no projeto do vôlei, que você está à frente com muita competência. É um orgulho ser seu convidado aqui no Portal Webterra para falar um pouco, contextualizar, contar um pouco dessa história, até chegar nesse momento importante da minha vida, quando eu me lanço, né, como candidato a deputado federal. Mas vamos retroceder um pouquinho, né? Então, as pessoas querem conhecer, claro que você é uma figura pública, né? Todo mundo te via aí no horário do almoço, tantos anos, mostrando tudo o que acontecia aqui no norte de Minas. Mas fala um pouquinho do Délio Pinheiro, onde surgiu, origem, sua trajetória. Conta um pouquinho para o pessoal conhecer um pouco mais dessa sua carreira. Vou falar sim, e você falando aí do trabalho na TV, foram 12 anos, né, André? É um tempo muito grande. Eu participei, assim, efetivamente da vida de Montes Claros, acompanhei muitos acontecimentos aí nesses últimos 12 anos, e é sempre um desafio deixar a zona de conforto, sair de um local onde você é até admirado, o pessoal gosta do seu trabalho, para ir para a política. Realmente é uma coisa bem desafiadora, mas te respondendo objetivamente, eu nasci lá em Porteirinha, lá na Santa Casa de Porteirinha, mas passei a minha infância lá em Serranópolis de Minas, que na época era distrito de Porteirinha, mas logo me veio a necessidade de estudar, de continuar os estudos e acabei vindo para cá. Antes da minha carreira na TV, não é todo mundo que sabe disso, eu tive uma carreira no rádio. Sim. Eu trabalhei em duas das emissoras principais aqui de Montes Claros, a 98 e a Itatiaia. Isso me deu também um jogo de cintura, um domínio de situações ao vivo, que acabou sendo muito útil lá na frente, sim, quando eu entrei finalmente para a TV. E nos últimos 12 anos eu tive a honra, né, de conhecer todas as 134 cidades da nossa região, conhecimento de região muito profundo, dos problemas da região, das potencialidades. Porque tudo acaba que chega ali na TV, né? Chega. As pautas sejam positivas, exato, ou negativas. E mesmo indo em loco, né, indo até essas cidades, como eu fui nesses 12 anos, nos dá uma compreensão da nossa região assim, muito aprofundada, um conhecimento profundo da região. Eu digo que eu conheço cada cidade, cada distrito, cada rio, cada rodovia, e é essa experiência que eu pretendo trazer para a política, né? De poder conhecer esses problemas e começar também a resolvê-los. Mas paralelo a isso, André, se você me permite, além dessa questão do rádio e da TV, eu também fiz muitas outras coisas, né? Eu fui conselheiro da Fundação Sara, eu fiz parte do Conselho Gestor, que é uma associação importantíssima aqui de Montes Claros, que cuida de crianças com câncer. Eu também faço parte da Academia Montes Clarense de Letras, sou escritor. Eu queria até ter trazido um livro aqui para te presentear, mas infelizmente... Vai ter oportunidade. Vou ter oportunidade porque eu vou fazer uma nova edição. A primeira está esgotada. Eu fico muito feliz de saber que o livro está sendo um sucesso. Então, tem muita história para contar. Não, eu lembro de você também, na época de faculdade, eu, claro, graduando em Educação Física, você em Jornalismo. Verdade. Então, buscou qualificação, né, Délio, para poder desempenhar da melhor maneira possível, estar dentro da comunicação. Isso faz a diferença, né? Faz toda a diferença, né, André? E nós temos uma cidade onde acontece algumas coisas assim curiosas que não deveriam acontecer, né? Muitas vezes até tem os empregos disponíveis para um jovem e muitas vezes esse jovem não tem a qualificação necessária. Portanto, é importante pensar em políticas que tragam essa qualificação para que as pessoas aqui de Montes Claros possam ocupar esses espaços. Então, quando a gente estuda, quando a gente se qualifica, é aquela história, né? Você percebe que tem uma lacuna a ser preenchida, você preenche ali, seja com uma nova língua, seja com algum outro conhecimento, isso ajuda muito, né? E somos, o Mário Sérgio Cortella fala uma coisa interessante, né? Que todo mundo sabe o conceito de menor aprendiz, que é aquela pessoa com menos de 16 anos que pode fazer um trabalho já dentro de uma empresa. Eu trabalho com a ideia de ser um maior aprendiz. Buscar sempre muito mais conhecimento. Buscar sempre conhecimento, nunca ficar parado. Então, é uma busca constante, seja através de uma boa leitura, através de cursos, a gente tem que se aprimorar cada vez mais. Não, com certeza. Isso, essa experiência te ajuda, né, nesse novo pleito aí. Mas eu queria falar antes uma questão pessoal. Sim. Você, recentemente, passou por um probleminha, um susto, né?
E que susto. Que susto, hein? E isso, claro, te faz refletir muitas coisas. Talvez até ajudar numa decisão dessa a estar num pleito em 2022. Tentar, Verdade. de alguma forma, contribuir. Conta pra gente um pouquinho desse susto aí. Claro, essa experiência que tem, claro, um momento de medo, mas depois, claro, fortalece muito você enquanto ser humano, família. Exatamente. É algo que nos torna mais fortes, né? E nesse aspecto eu sempre gosto muito de contar a história, porque nós homens, eu não sei você está muito bem, você está cuidando da saúde, mas não são todos os homens que fazem isso. Nós costumamos ser muito relapsos. E foi graças à minha esposa, Camila, ela insistiu para que eu fizesse um check-up completo que tem na Santa Casa. Você tira o dia inteiro para fazer uma bateria de exames, por conta disso. E eu ficava, não, mas eu não posso perder o dia de trabalho. Não, você vai fazer. Intuição de mulher, ó, e não estava sentindo nada? Não estava sentindo nada, assintomático. Quando a sua esposa tiver uma intuição, siga essa intuição, porque ela é batata. E quando eu fui fazer esse check-up completo, eu me lembro que eu tava na esteira. E aí o cardiologista colocou a mão em meu ombro dele, pode parar imediatamente, porque eu tô com uma suspeita aqui que pode ser algo mais sério. Vem cá. Nessa hora, cara, você já perde ali o chão, você já fica com medo. E, de fato, foi descoberto que eu tinha um problema, que era um problema congênito, né? Nasci assim, mas eu tinha um problema na aorta. A aorta de qualquer pessoa normal, ela tem 3 centímetros de espessura. A minha estava com quase 6, ela estava quase o dobro. Então, ela era uma bolotona na saída da aorta. E quando a aorta se rompe, a pessoa morre. Sim. Não é um infarto, não. É a chamada morte súbita, porque não há o que fazer. Sim. É a principal artéria do coração. E quando eu recebi essa notícia, né, de ter que fazer uma cirurgia, minha vida passou assim, em retrospectiva. Eu falei, gente, eu tenho 2 meninos pequenos, como assim? Eu preciso? Não vou. A única solução é a cirurgia? Vamos fazer a cirurgia. Eu até busquei uma outra opinião, fui em BH, fui lá no Madre Teresa para ver se tinha uma outra opção. Me lembro que o médico que me atendeu, ele falou assim, olha, é caso de cirurgia sim, e se eu fosse você, eu já ficava aqui mesmo, já pra gente fazer semana que vem ou amanhã. Aí eu fiquei mais assustado, porque eu precisava ainda fechar alguns compromissos, me ausentar da TV, mas eu encarei isso, André, com muita coragem, com muita verdade. Coloquei nas mãos. O desafio tá ali, não tem jeito, não tem pra onde correr. Coloquei nas mãos de Deus. Eu sou uma pessoa muito católica, muito cristão, acredito piamente, né, nesse poder da oração. E assim, eu fico muito feliz de ter percebido que a cidade inteira rezou e orou comigo, porque isso acabou sendo de conhecimento, que eu faria a cirurgia, e foi um sucesso. Ela foi feita na Santa Casa de Montes Claros, pelo Dr. Sérgio, que é um médico espetacular, que é um cardiologista aqui de Montes Claros. E graças a Deus deu tudo certo. É um susto, mas tudo aquilo que não nos mata nos fortalece. Sim. Então eu saí de lá realmente certo de que eu não posso desperdiçar essa oportunidade, sabe? Quando alguém pergunta assim, Délio, você não acha muita coragem de sua parte sair logo para deputado, você nunca candidatou-se a nada? Eu falo, não, depois do que eu passei. Fichinha. É fichinha. E eu tenho uma necessidade genuína, André, eu falo isso de coração, porque eu já fiz isso demais como jornalista, que é ajudar o próximo, ajudar as pessoas com atenção, com cuidado. E quero fazer isso também como político. Eu sei que cada um de nós, cada pessoa bem intencionada precisa dar a sua contribuição. Porque se a política está como está, eu não tenho nada com isso, nunca me candidatei a nada, eu pretendo ser parte da solução. E nós temos uma oportunidade, eu não falo só de mim, a gente precisa sim reforçar o voto em candidatos da região. Sim. A nossa região, infelizmente, ela vive uma situação, muitas vezes, de votar em pessoas que são de fora. Vamos valorizar os votos daqui, tanto para estadual quanto para federal. Até para ter a referência, para cobrar. Até para buscar o apoio, buscar as ajudas necessárias. Até para poder cobrar. E olha só, para deputado federal, né, que talvez seja a lacuna que mais falte representação. Nós só temos 2 deputados federais numa região enorme como a nossa, apenas 2. E esse número de 2, tem um amigo historiador meu, o Itamaury Teles, que ele falou, Délio, você sabia que em 1908, 114 anos aqui atrás,
Montes Claros tinha 2 federais, Camilo Prates e Honorato Alves. Eu falei, não é possível. Sim, é possível. Então, passados mais de 110 anos, 114 anos, nós temos os mesmos 2. E olha que aumentou o número lá em Brasília, aumentou o número em Brasília, aumentou a população do norte de Minas quantas e quantas vezes nesse período de mais de um século. Então, é uma representação pífia. Eu não estou aqui para tomar espaço de ninguém, eu estou aqui para me juntar aos que já estão aí, que venham novos. A gente precisa de 4, 5 federais da nossa região e tomara que consigamos chegar lá. Eu especificamente, claro, né? E também outras pessoas que possam representar a nossa região. Não, com certeza. E eu acho bacana estar tendo um movimento das entidades de classe, né? Sim. A CI, CDL, Sociedade Rural, FIENG, do voto do Norte, ficar no Norte, né? Verdade. Isso é importante para as pessoas entenderem que tem a necessidade de ter esse representante. E é importante falar que, claro, tem representantes, tem deputados que são de outras regiões que têm trabalho aqui. Que ajudam. Mas tem uns que são igual a Copa do Mundo. É de 4 em 4 anos o cara aparece aqui e essas emendas não vêm, essas melhorias não vêm, então a gente precisa reforçar mesmo esse voto regional. Mas aí a população ter esse entendimento, né? De não ficar com o voto avulso, esperando algum benefício, esperando alguma coisa tão imediata. É realmente pensar no futuro de representação maior. Mas vamos entrar na política já de vez, então. Então vamos. Eu acho que, claro, que essa busca sua e esse entendimento do todo, você entrevistou centenas de políticos, né? Verdade. Governadores, presidentes, deputados, vereadores, prefeitos. Então, esse entendimento tem do sistema, né? Claro que o dia a dia lá tem uma necessidade de aprofundar, que é a oportunidade de se ter. Sim, claro. Vai fazer com que você busque a informação. Mas as principais lacunas que você enxerga no norte de Minas, pensando nessa representação, quais são as principais propostas do Délio Pinheiro para esse norte de Minas? Andrei, eu tenho várias propostas, inclusive o nosso site ele já vai entrar no ar, são 12 áreas de atuação, mas eu poderia trazer algumas assim mais urgentes, né, que são aquelas que estão batendo na nossa porta. Uma delas tem a ver com geração de emprego. Eu falei agora há pouco, é uma das grandes dores que passa, principalmente o jovem. O jovem de origem humilde, em vulnerabilidade social, ele tem muita dificuldade de ter acesso a esse primeiro emprego. É necessário que um deputado, através de seu trabalho parlamentar, possa propiciar isso. E nós temos condições aqui no norte de Minas fantásticas. A gente sabe, por exemplo, do trabalho relevante do Sebrae. Existe um esforço para que o norte de Minas se transforme no novo Vale do Silício, Norte Valley, que seja o norte, né? O norte. A representação do norte hoje ela mudou até no cenário estadual. As pessoas viam o norte só como pobreza. Hoje, com indústria, com geração de emprego, com fonte de energia fotovoltaica. Então, assim, até o entendimento das pessoas quanto ao norte vem mudando. Exato. Aí eu falei dessa questão da inovação, que ela pode ser realmente aplicada aqui, principalmente para esse jovem que tem menos oportunidades. O jovem negro, pobre, de periferia, ele precisa ser alcançado com essas oportunidades. Outra coisa importante é a energia fotovoltaica, já é uma realidade em Janaúba, em Jaíba, está indo agora para Januária, para outras cidades mais, porque existe uma linha de transmissão. Sim. E vai gerar milhares, já está gerando, né, milhares de empregos aí. Tem aquele dinheiro que entra para as prefeituras, que acaba voltando também em benefícios. É uma solução também investir mais nessa área. E tem uma outra questão para gerar empregos, na minha opinião, que tem a ver com o turismo. O turismo na nossa região, ele é, assim, subdesenvolvido, muito mal aproveitado, e nós poderíamos ter isso de uma maneira mais forte. Incentivar as pessoas que moram... Existe o turismo de negócio, né? Que hoje tem essa força em função do mercado. Que aqui exato. O fato de ser a quinta cidade do estado e tal. Mas aquele turismo sensorial, aquele turismo gastronômico, turismo de conhecer belos lugares, o norte de Minas está cheio deles, André. Tem várias cidades, pode fazer roteiros gastronômicos. Nós temos a melhor cachaça do mundo, que é a de Salinas. Nós temos o melhor requeijão do mundo, que é o de Porteirinha. A gente tem muita coisa importante acontecendo, e quando você dá as condições para que aquela família que mora naquele município possa de alguma maneira explorar conscientemente, né? Ter ali um pequeno hotel, um restaurante familiar,
ele certamente vai se aproveitar desse potencial turístico que nós temos aqui na nossa região. Se cria um ecossistema em volta dessa estrutura, né? Exatamente. Você vai no Tiradentes da vida, tem lá a estrutura toda montada para atender o turista. Tem os festivais gastronômicos, cria o calendário. Exato. Tem um calendário, e eu quero também ter um cuidado especial com a questão cultural. Como eu sou escritor, como eu faço parte da Academia Montes Clarenses de Letras, nós temos que ter aqui na nossa cidade um grande festival literário. Existe uma grande demanda dos artistas que me passaram essa demanda. A nossa cidade precisa urgentemente de um grande teatro, um teatro para mais de 800 pessoas. Sei lá, eu não pensei no número específico, mas que possa receber grandes espetáculos, que possa estimular os artistas daqui, fazer aquela troca de experiências, a gente poder assistir grandes shows em nossa cidade, grandes teatros, enfim, tudo isso é importante. Então, há muito que ser feito em diversas áreas. Tem que trabalhar, né, Délio? Assim, buscando as alternativas, claro. A união do poder municipal, estadual, federal, a coisa pode acontecer. Pode acontecer, e uma coisa que eu creio que é muito importante também é, tendo mais deputados federais lá, igual eu criei aqui um desejo que sejamos 4 ou 5, né? Passaríamos a ter o quê? A ter uma bancada do Norte em Brasília, no Congresso. Daria para nós lutarmos mais por grandes bandeiras, como a duplicação da BR-251, que é uma necessidade que já está batendo na porta há muito tempo, por causa do perigo que representa, né? Quantos acidentes, quantas vidas se perderam. Quão importante é a rodovia, né? Quão importante. Para o escoamento de toda a produção. Ela faz o escoamento do norte de Minas com a 116, com a Rio Bahia, ou seja, ela faz uma ligação com o Nordeste. Uma outra questão envolvendo também a malha viária, que eu quero defender com muita força, o projeto Jaíba é um projeto super importante, exporta frutas aí para o mundo inteiro, mas existe uma possibilidade, e é uma demanda de quem mora no Jaíba, e eu vou lutar, é uma das minhas bandeiras, André, que é fazer a ligação asfáltica do projeto Jaíba à estrada da produção, que fica aqui em Moque. Então, nós teríamos aí uma economia de mais ou menos 50 quilômetros. E isso, quando se fala em frete, quando se fala em desgaste de caminhão, quando se fala em logística, faz toda a diferença. Tempo, porque as frutas são perecíveis. Portanto, nós ganharíamos ali, economizaria essa distância entre o projeto Jaíba e a Cianorte, por exemplo, e também o fato da nossa cidade aqui passar 3 rodovias, ou seja, um entrocamento rodoviário importante. Então, são essas algumas das ações que eu pretendo implementar e tendo mais força, tendo uma bancada. Porque hoje, como nós temos um deputado muito à direita e o outro muito à esquerda, eles não dialogam. Eu quero ser esse equilíbrio aqui, sabe? Para poder chamar os dois, vamos embora dialogar, vamos fazer juntos aqui. Os dois ou mais, né? Os dois ou mais. Tomara que sejamos mais. Porque realmente a nossa região necessita de uma representação maior para que possamos ter força efetiva para fazer essas mudanças. Isso é importante, chegar no Congresso com personalidade e proposta, né, Délio? Personalidade e proposta, porque uma coisa que eu pretendo ser, André, e se eu tiver essa oportunidade eu serei, e se Deus me permitir, claro, vai ser um deputado assim que seja uma referência nacional. Nós não vemos na atual representação algo do gênero. Claro que o deputado trazer emenda é importante, é claro que é, mas isso é obrigação. Ele tem esse dinheiro, ele precisa repassar. O voto aqui da região. Ele precisa retribuir, mas isso é mínimo, isso é muito pouco. Um deputado precisa ir além, ele tem que participar das grandes discussões do país, ele tem que ser relevante do ponto de vista de representação. E uma outra luta que eu pretendo conduzir é defender o nosso Rio São Francisco, porque eu, como jornalista, através do Vidas Áridas, que você deve falar agora que vocês fizeram a expedição. Você deve lembrar, o Vidas Áridas foi um projeto que conseguiu, na época ali, 2012, 13, 14, nós conseguimos unir toda a classe política do norte de Minas em torno desse assunto importantíssimo que é os recursos hídricos. Portanto, tendo mandato agora, eu vou poder fazer muito mais. E eu quero ser um defensor do rio, da bacia do rio, de fazer cercamento de nascentes. E olha, dá para fazer isso, André, sem comprometer a questão econômica. Porque as pessoas pensam que meio ambiente é uma coisa e aí já vai atrapalhar a produção agrícola. O agro e meio ambiente têm que caminhar juntos. Porque não adianta você ter um agro forte se o rio seca.
Nenhum fazendeiro quer que o rio que passe na fazenda seque. Então, para esse rio ficar perene, ficar forte, é necessário cuidar do rio. Cuidar do rio para que possa ter a irrigação. O que falta muito, As coisas têm que caminhar juntas. É a comunicação entre as partes. Exato. Você Equilíbrio. Quem legisla lá, às vezes não tem o entendimento do que o agro necessita. Exato. O ambientalista, qual a proposta disso. Eu vejo agora, tem uma discussão muito pesada na resolução do Estado que dificultou novas áreas, né, de plantio aqui no norte de Minas. Sim. Só no norte de Minas, o restante estava liberado. Isso é falta de comunicação, é falta de interesse, falta de relacionamento. Falta de comunicação e também um certo radicalismo, né? O radicalismo de quem está querendo apenas a produção e pouco se lixando para a questão ambiental. E aquele ambientalista também que é xiita. Tem que haver ali um entendimento. Nós não podemos ter um meio ambiente em equilíbrio e todo mundo desempregado, e nem vice-versa. Então tem que ter um equilíbrio. Eu acredito muito que eu possa ser essa pessoa, essa voz que vai representar os dois segmentos e fazer com que as coisas aconteçam. Porque a gente precisa, tanto da questão econômica quanto do meio ambiente. Eu aprendi uma coisa, André, nas minhas andanças com vidas áridas, que eu levei para a vida, que é um ditado norte-americano de origem indígena, que fala que nós não herdamos esse mundo aqui, o planeta Terra, dos nossos antepassados, não. Na verdade, nós o tomamos emprestado dos nossos netos e bisnetos. Esse mundo está emprestado, a gente está usando ele emprestado, mas ele é do meu neto, é do seu bisneto. Então ele tem que ser entregue em boas condições. É uma responsabilidade da nossa geração fazer isso. E muitas vezes isso não é feito. Não, com certeza. Nós falamos aqui de meio ambiente, cultura, e tem algumas áreas que o parlamentar sempre vai ser cobrado, né? São as áreas, na teoria, da cabeça das pessoas principais, mas claro que ramificam em outras determinadas situações. Que é educação, segurança e saúde, né? Como é que você enxerga essas três áreas aí, nessa possibilidade, claro, de estar à frente aí, representando o Norte de Minas no Congresso? São as áreas que eu considero mais importantes, a questão da educação, que passa necessariamente por uma maior e melhor valorização dos profissionais. É importante que o profissional, o professor, quem tem esse trabalho tão maravilhoso que é ensinar, possa ser melhor remunerado, isso é algo muito importante. E, claro, propiciar, tanto para o aluno quanto para o professor, um bom ambiente, um ambiente em que a escola possa estimular a criatividade. Infelizmente, a gente tem condições de trabalho, equipamento que se relaciona com a comunidade. A gente tem hoje um padrão que, a meu ver, ele meio que molda demais as pessoas. Tem que abrir mais essa criatividade do aluno. Então, é possível interferir nisso, é possível trazer novas ideias. Com relação à saúde, você falava desse assunto também. Nós temos um problema sério aqui na nossa cidade. A Santa Casa, ela fica muito saturada porque ela recebe os pacientes de todo o norte de Minas. Nós temos um único hospital 100% SUS aqui no norte de Minas, que é o Hospital Universitário, que também passa pela mesma dificuldade. Muitas vezes eles têm que fazer lá tal, não aceitar ninguém, o que é absurdo. A pessoa chega ali numa situação que precisa, sofrendo e muitas vezes está fechado ali o pronto atendimento. O que acontece? É necessário investir nos hospitais regionais. E se isso é feito hoje, tem que fazer muito mais forte, lá no Hospital de Salinas, de Brasília de Minas, de Janaúba, para que eles possam, de Pirapora, que eu tive a honra de conhecer, fui recebido pelo diretor lá, o Paulo, pelo Farley e a turma lá. E o que acontece? Ele precisa ter cada vez mais a capacidade de resolução de problemas, para que esses problemas sejam resolvidos lá mesmo na região. Começando não estratégia de saúde da família, né? Exato, que é lá no posto de saúde, exatamente. Está tudo interligado, a gente sabe que está tudo interligado. Mas muitas vezes o caso mais grave vem para cá. Mas cada vez mais ele precisa ser resolvido lá e com qualidade, né? Uma saúde de qualidade. Melhorou um pouco, né, dele? Tem hospitais hoje, a oncologia está abrangendo mais a região. A própria Santa Casa, né, tem feito aí várias parcerias, tem em Porteirinha, tem em Brasília de Minas, tem melhorado. Se não me engano, abriu estrutura em Salinas, tem de oncologia. Creio que sim. Isso é muito bom. A gente nota que existe um crescimento que eu diria que é orgânico. Mas falta muito ainda. Mas falta como política pública, André. Falta realmente fazer disso uma prioridade, fazer disso uma realidade para a nossa região. E paralelo a essa questão da saúde e da educação, eu ainda colocaria a questão do desenvolvimento social, que é uma coisa muito importante que não pode ser
renegada e nem relegada a um segundo plano. É necessário que aquelas pessoas em vulnerabilidade, aquelas pessoas mais carentes, que elas possam ser atendidas, sabe? Aí entra o trabalho do SUAS, do CREA, enfim, de todas essas... do CRAS, perdão, que fazem esse trabalho super importante. As prefeituras precisam lidar com isso, ter recursos para isso, para poder acolher essas pessoas em situação de rua. A gente vê a nossa cidade, uma cidade super... importante, cheia de possibilidades, mas a quantidade de moradores de rua é um fato que está aí, é claro. Então a gente precisa de CAPs que possam atender essas pessoas de uma maneira legítima, de uma maneira humana, que possa dar uma porta de saída para esse problema, que não é simplesmente ir lá dar um banho e, sabe? Uma refeição, não é isso. Isso é básico, tem que fazer mesmo. Tentar transformar. Mas transformar, dar uma porta de saída. Olha, você vai sair daqui, você vai passar por uma instituição, você vai ter um encaminhamento para o mercado de trabalho e vamos lá, vamos dar oportunidade para essas pessoas que muitas vezes elas não têm oportunidade. Ou elas chegaram no ponto da vida de achar que não tem mais saída. Mas quem deve oferecer essa saída não são apenas as ONGs que ficam de madrugada aí fazendo um trabalho belíssimo de dar sopa. Mas eles não têm perna para isso. Mas não tem perna para fazer a transformação social que precisa ser feita com essas pessoas que são seres humanos, assim como nós, que passaram por dificuldades na vida e que precisam desse acolhimento. Não, com certeza. Agora eu vou te apertar um pouquinho para fazer uma avaliação municipal, estadual e, claro, a nível nacional. Você é conhecedor, mesmo sua origem lá de Porteirinha, de Serra Norte, mas vive em Montes Claros há muitos anos. Bastante tempo. Como é que você avalia o governo aí do prefeito Humberto Souto? Olha, um ótimo prefeito do ponto de vista principalmente da infraestrutura. A cidade nunca viu tanta obra, tanto asfalto, isso é fato e ele realmente tem muito crédito por isso. Mas se ele me permite, na minha opinião, tem algumas áreas que ainda precisa melhorar em nossa cidade. Eu falei da questão da cultura, tem a questão do esporte. A questão do esporte, você sabe disso, você está aí, você é gestor. A cidade precisa dar mais estrutura, não apenas para os projetos profissionais do futebol, do vôlei, daqui a pouco do handball também, mas também para aquele atleta amador. Hoje a cidade não tem mais as corridas, não tem premiação para os corredores, e eu defendo os corredores porque agora eu não estou correndo porque eu ainda não consegui voltar. Mas você militou um bom tempo. Eu sou corredor, sou ciclista. E eu percebo uma grande frustração. Realmente isso se perdeu na administração do Humberto Souto. Mas pode ser recuperado. A gente está aqui para sugerir. E eu, como deputado no próximo ano, vou dar uma ênfase assim, total para a questão do esporte. Porque o esporte, Andrei, só recuperando lá atrás a história que eu passei do coração, o que pode ser melhor para prevenir um problema cardíaco do que o esporte? Então, para mim, isso vai ser questão de honra, sabe? Promover o esporte, promover o bem-estar de criança a idoso, sabe? Para a gente ter mais áreas de lazer, mais áreas de esporte, mais estímulo para o esporte profissional, mais estímulo para o esporte amador, porque a nossa cidade tem um potencial, ao meu ver, de se transformar na capital mineira do atletismo, do ciclismo. A gente pode também pegar esses esportes aí que são apaixonantes, que mudam a vida de tantas pessoas. Que tem muitos adeptos. E que tem muitos adeptos, tem público, tem como movimentar o comércio, tem como fazer eventos, ou seja, a cidade ela peca nesse aspecto, né? Nesses dois pontos que eu falei. E que podem melhorar nessa administração, que, como eu disse, ela é muito acima da média, tem feito um trabalho realmente muito bom o prefeito. Agora bora para o Estado. Estado. Uma coisa que eu percebo no atual governador, o Zema, é que é uma pessoa muito acessível. Eu digo isso pela minha experiência do contato pessoal. Já entrevistei ele várias vezes, ele nunca fugiu de nenhum assunto. E, ao meu ver, é um bom gestor. Ele conseguiu pegar o estado de Minas, André, que a gente lembra aqui, que estava calamitoso, a gente estava com problemas aí de funcionalismo sem ser pago e tudo mais. E ele organizou o estado. É claro que a gente passou por uma pandemia, a gente ainda está numa pandemia, porque ela não foi extinta oficialmente, ainda não. Mas ele passou por vários problemas, ainda teve aquela tragédia de Brumadinho, e quer dizer...
Mas sim, eu creio que ele também passa nesse crivo aí. Se você me pergunta se foi bom ou ruim, do ponto de vista da gestão, ele foi bom. Ele deixou a desejar, por exemplo, para os professores. Pergunta para os professores aí se estão satisfeitos. Certamente não. Eu creio que dá para você fazer um desenvolvimento, digamos assim, importante, mas sem esquecer das pessoas, sem esquecer de valorizar o profissional. Tanto que quando você perguntou para mim de educação, a primeira coisa, o professor tem que ser melhor pago, tem que lutar para isso. Isso, de fato, é um problema, porque a pessoa, muitas vezes, ela chega já na idade de se aposentar e vai aposentar com um terço do que ela ganhava, ou 2 terços, quer dizer, é um absurdo, né? Isso afeta diretamente a condição de vida, né? A condição de vida, a autoestima, isso não pode acontecer, né? Agora vamos para a polêmica atual, que é a polarização a nível nacional, né? Pois é, e sobre a qual eu tô fora. Por quê? Porque o meu partido, o PDT, tem o seu candidato à presidência, ele é o Ciro Gomes, que é um homem muito preparado para ser o presidente do país. Mas foi governador, foi prefeito. Foi governador do Ceará, foi prefeito, foi ministro. E um conhecimento, uma cabeça fantástica. Deem uma chance, ouçam mais eu falo isso para quem está acompanhando, ouça mais o que o Ciro tem a dizer, que são realmente coisas muito, muito relevantes. Hoje nós temos aí uma situação de polarização que é muito ruim para o nosso país, porque um surgiu da rejeição ao outro e o outro surge da rejeição. Quer dizer, a gente vai ficar nessa a vida toda. Então, é necessário que tenhamos mais opções. É saudável para a democracia ter mais opções. Mas o bom, André, é que como eu estou numa posição mais de espectador, porque nesse primeiro turno o meu candidato é o Ciro, conforme eu disse, eu consigo dialogar muito bem com quem está com o presidente, com quem está com a esquerda, com o Lula, ou seja, eu consigo dialogar. E eu preciso ser essa pessoa, de ser essa representação que vai além, porque a decisão, o Délio está com... Para causar uma reflexão, de Exato, verdade, porque assim, o que é mais importante agora? É ter um deputado federal pelos próximos 4 anos na região, que conhece a região como poucos, que tem um profundo conhecimento e a profunda vontade de fazer a diferença. Isso vai muito além de saber, né, se eu estou com o Lula, se eu estou com o Bolsonaro. E a resposta é que eu estou com o Ciro, mas é absolutamente aberto ao diálogo e com esse desejo de fazer de dar a minha contribuição. Que bom, Meu companheiro, suas considerações finais, pode ter certeza que é um prazer enorme para nós do WebTerra te receber. Você é um cara que te acompanha a sua carreira, seu empenho, sua história de vida, né? Acabou ficando público também, até no campo pessoal. Então, suas considerações e sucesso nesse pleito aí. Tomara que tenhamos mais um representante, um cara com sua qualidade e conhecimento para nos representar. Tomara que sim. E aqui de público eu queria, antes de me despedir, de dar as considerações finais, te parabenizar. Porque você é um cara corajoso, André. Você é um cara corajoso, porque já tinha o vôlei, que é um sucesso, a América, que você já faz muito bem. Agora tem o Norte, o Rei do Norte chegou. Eu fico muito feliz, de verdade, de ver, Obrigado. De ver como você é um cara empreendedor. O Vitor também. Fica aqui os meus cumprimentos. Parabéns por investirem na nossa cidade, investir nesse sonho que é o esporte. Quantas crianças não vão dormir agora todo dia? Gente, um dia eu vou jogar no América, um dia eu vou jogar no Norte. Você traz para quem é sonhador uma expectativa, uma esperança. Isso é muito bom. E tomara que o time rapidamente chegue lá à elite do futebol mineiro. Nós vamos torcer muito para isso. Então, eu queria agradecer a oportunidade, convidar as pessoas para acompanharem as minhas redes sociais, lá no Instagram, que é a principal delas, Délio Pinheiro, jornalista. Você pode entrar lá e saber tudo. Vai ter também um site, o site vai ser o www.deliopinheirojornalista.com.br, com todas as minhas propostas. Aqui a gente teve que falar, claro, mas em todas as áreas eu tenho propostas, tenho ideias, porque é necessário que tenhamos um plano de ação para chegar lá em Brasília no primeiro dia, que no caso do deputado é 1º de fevereiro, que vai ser a posse lá. Eu já espero poder implementar tudo isso e principalmente ouvindo as pessoas. É necessário que ouçamos as pessoas para que elas possam nos ajudar a falar onde que é preciso, né, esse trabalho mais atento, e eu estou aqui para ouvir. Délio, muito obrigado. E aí, internautas, acompanhar um pouquinho da história do Délio, a proposta do Délio. Continue ligados no WebTerra Podcast. Um abraço. Obrigado.